vamos nos entregar ao tridimensional. Pedindo muita maquiagem com prótese e aplicação e outras coisas que não sejam só tinta e desenho e algumas pequenas pedrinhas. Então, como eu já falei com alguns de vocês, eu tava muito hesitante em relação a isso, porque é muito mais difícil explicar. O vídeo demora muito mais para sair. Mas eu já pensei em um jeito de resolver esses tutoriais, então aguardem. Para começar, é sobre isso aqui que nós vamos falar hoje. O bust cast ou um molde de busto nada mais é do que uma réplica, vamos dizer assim, do teu corpo ou do corpo do teu modelo. Serve para que você tenha, nesse caso, as dimensões exatas do rosto e do busto e da cabeça de alguém. No caso do bust cast, você tem a cabeça em 360, ou seja, a cabeça inteira, o pescoço e o início ou meio do busto. Isso ajuda muito na hora de fazer prótese. Toda modelagem que eu fizer aqui, quando essa modelagem se tornar prótese, ela vai encaixar perfeitamente no meu rosto, porque ela foi feita no meu rosto. Vocês encontram diversos tutoriais disto e de qualquer parte do corpo que vocês queiram em inglês. No Brasil, pelo que eu pesquisei, vocês encontram mais Facecast, que é só essa parte da frente da cabeça, ou Handcast, que é a mão. Para quem trabalha com maquiagem artística a nível tridimensional, ou seja, prótese, aplicação de massa e essas coisas, ter um desse aqui ajuda bastante. Agora, uma coisa que vocês vão reparar, principalmente se vocês forem olhar em sites de profissionais, é o uso do alginato na confecção do molde. O alginato nada mais é do que uma massa voltada, que um pó que vira uma massa que é voltado para odontologia. Então, vocês já sabem onde encontrar lugares que vendem coisas para odontologia. Não, se você já usou aparelho ou se você já precisou fazer algum tratamento dentário que você teve que fazer um molde do seu dente, acho que boxeador já usa alginato também para fazer molde de proteção ou coisas do tipo. É basicamente aquilo, assim, uma massa que você põe, dá um tempinho, ela seca, você tira, joga gesso ali dentro e pronto, tandam, fez um molde. Então, assim, eu não fiz com alginato, mas eu vou explicar um pouco deles para vocês, para quem for olhar site gringo e não souber inglês e ficar confuso, e já vai ter esse vídeo aqui explicando, porque tá tudo relacionado à mesma coisa, beleza? A primeira vantagem do alginato é que ele possibilita uma impressão, um registro perfeito. Você consegue um facecast ou um bust cast feito com alginato, consegue pegar as mínimas linhas de expressão que nem você sabe que tem, ele pega, é tudo, dá medo. Isso é bom porque, não só por conta da quantidade de detalhes, porque esse tipo de detalhe, para quem vai trabalhar com maquiagem artística, não faz a menor diferença. Mas você não perde tanto tempo com lima e com lixa quando chega na etapa da lima e da lixa. Tipo, ele te dá uma impressão perfeita, limpa, com pouquíssimos defeitos, então você não perde tempo com isso. Ele é bem mais prático, bem mais rápido. O alginato vocês conseguem achar em lojas de odontologia e no Mercado Livre, e ele custa em média uns 10, 15 reais. Hoje, tá? Olhem a data desse vídeo, que eu não sei quando que vai pro ar, mas olhem a data desse vídeo. A única coisa que vocês têm que ficar atentos é comprar o alginato tipo 2, porque o tipo 1 seca tipo em 30 segundos e vocês não vão conseguir fazer nada. O tipo 2 ele tem uma secagem mais lenta, então comprando alginato, compra o tipo 2, é bom porque ele é até o mais baratinho mesmo. Desvantagem do alginato é que ele seca muito rápido. Quando eu falei que ele seca, o tipo 1 seca em 30 segundos, o tipo 2 não é muito diferente. Ele seca tipo em 3, 4 minutos, se você usar com água fria. E isso é importante, tá? Não, acho que não vem escrito nas embalagens. Se você fizer o alginato preparando ele com água morna, ele vai secar muito mais rápido. Então prepara ele com água bem gelada para ele ficar bastante tempo, para ele demorar bastante tempo até ele consolidar. Parece que 4 minutos é um bom tempo, mas não é. Passa muito rápido, principalmente quando você não tem muita gente te ajudando e você quer fazer o busto inteiro 360. Talvez dê para fazer com tranquilidade só o rosto,
mas o busto inteiro a 360 é muito difícil com uma pessoa só te ajudando. No caso, com uma pessoa só fazendo. Mas isso não significa que a gente não tenha tentado. Tinha um amigo e um final de semana disponível com 4 pacotes de alginato. E esse amigo tinha que fazer o alginato, aplicar o alginato em mim e ainda filmar tudo isso pra vocês. É difícil. Curiosamente, Curitiba estava fazendo sol e o negócio secava muito rápido. Então, façam isso em tempos amenos, frios, gelados, melhor. Isabela, você tentou, o que não deu certo? Aí nós entramos na segunda desvantagem do alginato. O alginato ele fica uma coisinha meio pastosa, meio líquida, e você precisa tomar muito cuidado com a área do nariz. Se você não tiver muito cuidado, ele pode escorrer para dentro do seu nariz. Então é tipo uma área que você tem que fazer primeiro e esquecer ela. Só que esquecer mais ou menos, porque se você esquecer ela, não vai mais colocar nela, mas colocar coisa em cima, tipo na testa, ela pode escorrer e tampar os seus únicos buraquinhos de respirar. E aí você não vai conseguir respirar e vai morrer sufocado ali dentro. Então é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Não que isso tenha acontecido comigo. Eu não morri. Eu tô viva. Que a gente estava em sincronia ali, quando escorreu já tiramos, porque é perigoso você ficar inalando um negócio que não foi feito para inalar, né? Era final de semana e eu só tinha 4 pacotes. A gente usou mais ou menos uns 3 pacotes e meio para fazer o busto inteiro com generosidade. Eu não tinha mais como comprar e eu só tinha aquele final de semana para fazer, então foi de gesso mesmo. Aqui vocês não param de mandar mensagem pedindo vídeos no canal. Obrigada, gente, adoro vocês. Mas não fiquem tristes, eu pretendo fazer um vídeo explicando alginato para vocês na prática. Eu vou aproveitar aqui para falar uma terceira desvantagem do alginato. O alginato você tem que fazer a impressão, né? Você vai, coloca ele no teu rosto, faz aquela impressão, passa gás engessada para ficar tudo bem firme, e aí você tira, e aí você tem que meio que correr para colocar o gesso. Você não pode fazer isso e só ir jogar gesso dentro do molde amanhã. Não, o alginato ele perde a impressão muito rápido, tipo, cerca de, acho que 2 horas depois que você tirou o molde, ele já começa a perder a impressão. Então, assim que você tirou o alginato do seu rosto, da sua mão, ou seja lá de onde for, o ideal é que você já despeje o gesso para fazer o positivo. Aí vem os alertas, seja de alginato, seja de gesso, seja da vida. O primeiro alerta é: faça isso com pessoas que vocês confiem, mas assim, confiem mesmo, e confiem de todas as maneiras possíveis. Tipo, que vocês confiem psicologicamente, porque faz muita diferença você confiar na pessoa que vai estar responsável por você, porque você não vai enxergar, você não vai ouvir, você não vai poder falar, você não vai ter tato, o seu rosto vai estar, tipo, empedrado, vai ser como se você tivesse sido enterrada viva ou soterrada numa parede, só que você tem 2 espacinhos nas narinas para poder respirar. Então tem que ser alguém que você confie psicologicamente, para que, sei lá, se a casa pegar fogo, essa pessoa vai tomar conta de você. Não deixa pra fazer isso com aquele seu amigo brincalhão, palhaço, que adora tirar um sarro e fazer piada sem graça e brincadeiras de mau gosto, tá? Uma brincadeirinha e a pessoa pode morrer sufocada, então é um negócio sério. E tem que ser alguém que você confie também, que vai executar a tarefa direito, porque assim, não adianta você ter toda a confiança psicológica na pessoa e a pessoa não ter coordenação motora e, tipo, enfiar demais o dedo no seu olho, ou jogar gesso no seu olho, ou, tipo, a pessoa ser sem noção. Então a pessoa tem que ter habilidade para poder executar a tarefa. Você precisa ter esses 2 requisitos de confiança na pessoa para que você faça esse trabalho. O segundo alerta é: esteja em sincronia com a pessoa que está moldando você. Vamos ver que eu fiquei segurando uma caixa com um pincel e tudo. Tem outras utilidades isso, mas a principal delas é bater e apontar
caso alguma coisa esteja dando errado. Isso é muito importante. O terceiro aviso é destinado à pessoa que está fazendo molde, ou seja, a pessoa que está moldando a outra. Pergunte constantemente se a pessoa está se sentindo bem. Isso é muito importante, porque vocês podem dar o azar da pessoa, sei lá, entrar em choque, ter um AVC, entrar em pânico e ela não conseguir falar, ela não conseguir enxergar, ela pode, tipo, sei lá, entrar em choque e tá desmaiada ali dentro e você não vai saber se ela não ficar te dizendo o tempo inteiro que ela está legal. Vocês vão ver que no vídeo eu fiquei fazendo assim, foi porque o Felipe, que foi quem me ajudou, obrigada Felipe, ele constantemente perguntava se eu tava bem e eu dizia, estou bem, tá? Saiba valorizar a confiança que a pessoa depositou em você, porque é uma atividade simples, sem complicação, mas bem arriscada para quem não tem experiência. E o quarto alerta é para você que quer ser moldado, que está pedindo para sua mãe, para o seu coleguinha e para seja quem for para te moldar. Seja uma pessoa tranquila, calma, positiva, não ansiosa, que nunca tenha tido histórico de ataque de pânico, sei lá, de claustrofobismo, de coisas do tipo, porque acredite, é intenso, muito intenso. Porque enquanto o alginato ou o gesso estão ali molhadinhos, é até agradável, é muito confortável. Você se sente dentro de uma piscininha só com o seu narizinho assim do lado de fora. Mas a partir do momento que aquilo enrijece e você não consegue mover o seu rosto, você está respirando só através de buraquinhos, você não enxerga, você não ouve, você não pode falar, é um pouco agoniante. Também porque se der alguma coisa errada, que nem aconteceu comigo do alginato, de eu inalar o alginato escorrer e eu inalar, você tem que ter tranquilidade para falar, olha, entrou um troço no meu nariz, eu não estou conseguindo respirar e eu preciso avisar a outra pessoa que não viu que esta merda aconteceu. E tudo isso sem entrar em desespero. Então, provavelmente você vai respirar, sei lá, com uma frestinha da sua narina e aquele negócio, talvez o de gesso principalmente, já vai estar seco e duro e você não vai conseguir tirar porque precisa da ajuda, no caso do Bustcast. O Facecast é fácil, mas do busto, que é a cabeça inteira, você vai precisar de alguém para te ajudar a tirar. Então, assim, seja uma pessoa tranquila, não entre em desespero facilmente, avise, respire, controle-se, pra dar tudo certo, tá? Só faz isso se você for uma pessoa tranquila, meditante. Agora sim, se você tiver medo ou não conseguir ninguém de confiança pra fazer isso, mas ainda assim quiser trabalhar com prótese, o que você pode fazer é usar uma cabeça de manequim. Não vai ser o ideal, porque não vai ter exatamente a largura do teu nariz, a altura e essas coisas todas. Talvez aquilo não encaixe perfeitamente em você, mas ainda assim vai funcionar, porque é assim que as próteses são feitas, essas que vocês encontram em lojas de fantasia, e elas funcionam e você só vai precisar adaptar na hora de encaixar no seu rosto, e não é um bicho de 7 cabeças fazer isso. Então, dá pra fazer com cabeça de manequim, tá? E aí eu acho que vocês encontram, sei lá, em loja que vende coisas para a loja. Dito tudo isso, um último aviso. Todos os produtos que eu usei, todos os materiais que eu usei vão estar na descrição desse vídeo, então deem uma olhada. Dito isso, vamos ao tutorial. A primeira coisa que você vai querer fazer é a base. A base não é essencial, mas é legal de ter, porque ela deixa as coisas organizadas. Quando você começar a efetivamente usar o Facecast ou o Bustcast, ajuda muito na durabilidade dele, né? É um negócio de gesso. O gesso é uma coisa mais frágil. Você tem uma base que sustente esse gesso, vai torná-lo muito mais durável, além de dar suporte para fazer coisas que vocês verão nos tutoriais. Assim que eu upar um vídeo tutorial, eu vou colocar ele aqui num desses iCards para vocês verem a utilização do Bustcast. Outra coisa, se vocês não dominam construção e de corte de madeira e essas coisas, façam que nem eu, peçam para um amigo. De novo, obrigada, Felipe.
porque você pode se machucar fazendo isso, sabe? E você pode perder material e perder dinheiro e, tipo, existem muitos problemas. Não faça. Simplesmente não faça. Peça pra alguém te ajudar, tá? Ele basicamente cortou uma barra roscada em 5 partes, cujas dimensões estarão junto com a lista das coisas usadas. Ele também usou uma base de MDF com fórmica, previamente medida para que coubesse certinho no meu busto, alguns retalhos de madeira e alguns parafusos. Ele fixou as 3 partes grandes da barra roscada em 2 retalhos de madeira nas extremidades, tipo construindo uma espécie de torre. Essas barras grandes foram cortadas de acordo com a altura do meio da minha testa até a altura que eu queria que o meu busto fosse. Então, é mais ou menos essa dimensão aí que vai variar. Eu vou colocar qual foi a minha aqui na descrição, mas essa dimensão vai variar de acordo com a sua altura, largura e essas coisas. Feito isso, ele fixou a maior base da torre. Então a torre tinha um retalho menor e um retalho maior. E esse retalho maior ele fixou na base de MDF com fórmica. No meu caso, o MDF foi marcado no centro mesmo, ele ficou certinho. Mas talvez, dependendo do tamanho que você quer de MDF, ele vai ficar ou mais para frente, ou mais para trás, ou mais para um lado, ou mais para o outro. Outras 2 partes menores da barra roscada foram colocadas na diagonal, locais respectivos aos meus ombros. Então, tem uma barra roscada aqui e fixou essas 2 barras menores também em um retalho de madeira e depois fixou esse retalho de madeira no MDF com parafusos. Feita a base, vocês vão começar o processo da confecção mesmo do face cast ou bust cast, ou seja lá o que for que você vai fazer. Então a primeira coisa que você vai fazer é deixar as gases ou as bandagens, eu chamo de gaze engessada, todas cortadas em tamanhos diferentes e organizá-las por tamanhos. Ou seja, você vai cortar uma tirinha fininha para pôr aqui, uma tira maior para pôr aqui e uma tira mega larga para fazer o ombro, essas coisas para facilitar, porque não tem para que você pôr uma tirinha pequena aqui, tá? Então você vai deixar essas coisas organizadas, mas vale lembrar que a gaze engessada tem, ó, gesso. Gesso é ativado com água. Se o lugar que você mora é muito úmido, pode ser que se você deixa esse gesso ali aberto, largado, o gesso não seque depois, ele fique ruim. Então, depois que você fez todos os cortes, você organizou por tamanho, que você já definiu qual vai ser a ordem de aplicação, sei lá, você vai começar a parte de trás, a parte de cima, não sei o que, não sei o que lá, você vai organizar isso num pote e vai lacrar. Eu usei um pote de sorvete velho pra isso, então, tipo, é super fácil de você organizar isso, tá? Então, mesmo depois se sobrar gaze, faça isso. Proteja em algo lacrado para que não tenha muita troca de umidade ali, tá bom? Base pronta, gesso pronto, água separada, mesa pronta, cadeira pronta, tudo pronto, separou tudo já. Agora a gente vai preparar a pessoa que vai ser moldada. Você vai começar sempre pelo cabelo. Se você tiver um cabelo curto, vai ser muito simples. Você vai pentear ele para trás, molhar com água, passar um pouco de gel e deixar ele o máximo que você conseguir encostado no couro cabeludo. Agora, se você tem cabelo black power ou comprido, você vai precisar fazer um coque alto na cabeça. No caso do black power, talvez tenha que fazer 2 ou 3 chuquinhas, né? Deixando o máximo que você conseguir o cabelo encostado na raiz. E o coque ou as mariasquinhas, você vai fazer o seguinte: você vai fazer o coque e aí vai fazer o rabo de cavalo, e aí o rabo de cavalo, a mariasquinha vai ficar assim. E aí você vai juntar, não sei se vai dar pra ver aqui. Você vai, tipo, juntar assim, ó. Não vai fazer, tipo, um coque, você vai juntar e vai fazer, tipo, um canudo, assim. Tá? Pra que não fique um buraco muito grande, pra que fique um buraquinho reto na sua cabeça. Os vergonhosos irão aparecer. Basicamente, você vai cobrir todo o seu cabelo com plástico PVC, inclusive no coque. O coque em si não vai receber gesso nem alginato, tá? Você vai evitar essa parte. Mas
Ainda assim você vai precisar, porque se cair gesso ou alginato ali, já era, amiga, corta. Ou então você vai ficar umas 8, 9 horas tentando tirar aquilo dali e provavelmente você não vai conseguir, seu cabelo vai ficar todo destruído. Então, vai por mim, passa o plástico PVC ali também. As áreas de encontro, no caso aqui da testa, né, você vai vir com o plástico PVC até aqui assim, ó. Ele vai querer escorregar. E aí o que você vai fazer? Você vai passar ou cola de postiço, que nem eu fiz, eu passei cola acrílica de postiço, que é própria para maquiagem, ou você vai vir com uma fita crepe, ou um durex, ou uma fita isolante, ou seja lá o que você tiver, e você vai lacrar a sua cabeça. Só cuidado para não ficar com ela muito espessa, porque vai virar um caroço aqui no seu molde. Cabelo protegido, vamos para as orelhas. Você vai colocar um chumaço de algodão, limpo e seco, isso é muito importante, limpo e seco, em cada orelha, um tamanho que não seja nem muito grande e nem muito pequeno, mas que seja suficiente assim para tampar a sua orelha, tá? Ó, pronto, tá tampada, tá protegida. Orelhas tampadas, cabelo protegido, vai cobrir toda a área que vai receber a gase engessada de vaselina, o rosto todo, inclusive e principalmente nas áreas que tiverem pelos, tipo barba, sobrancelha, cílios, e no encontro do plástico filme com o rosto aqui, você vai cobrir tudo isso de vaselina. A vaselina vai ajudar o gesso a se desprender do seu rosto. Então, vocês vão ver uma linha riscada no meu busto. Esse busto foi, essa linha marca mais ou menos até que altura eu queria e marca também até que altura eu coloquei a vaselina. Ah, e tem mais uma coisa, a vaselina também vai ser encostada no algodão. O algodão vai estar aqui, ó. Vai, entra de novo. O algodão vai estar aqui. Você vai passar vaselina em toda a orelha, todos os buraquinhos, inclusive na superfície do algodão, tá? Que é para não ter perigo da água do gesso escorrer para dentro da tua orelha. Dica extra, se você for fazer um molde com alginato, não use vaselina. Use um creme mais espesso, um creme tipo Nivea, sabe? Aqueles redondinhos. Nos cílios e na sobrancelha e na barba se você tiver, e não no rosto inteiro, porque senão o alginato não vai conseguir registrar a impressão. Tá? Dito isso, a partir de agora eu só vou falar do processo com o gesso. Então, se você quiser dar uma olhada em como faz o alginato, como eu já disse, eu vou deixar um link aqui embaixo para que vocês tenham noção. Vai estar em inglês, mas pronto, vocês vão ter uma noção de como que é o processo com o alginato. Muito importante isso agora, use a gaze engessada sempre como vem escrito na embalagem para você usar. E outra coisa, sempre retire o excesso, faz assim uma pinça com o dedo, retira o excesso de água para aquilo não ficar escorrendo e demorando a secar. Vamos agilizar esse processo o máximo que a gente puder. A gente optou por iniciar de trás para frente, de fora para dentro, para que eu pudesse ficar o máximo de tempo possível sem estar tampada. Então, com o rosto todo tampado mesmo, eu fiquei, sei lá, uns 8, 9 minutos. Eu não fiquei muito tempo. Para além disso, o molde bipartido ideal é que você sempre comece de trás. É o melhor jeito de fazer, da pessoa já ir se sentindo confortável naquilo, né? Não tem muito segredo, é só fazer com que as gases se conectem, né? Você vai massageando a gase depois que ela tá molhada, que você vai sentindo o gesso, você vai sentir o gesso. Até mais ou menos a lateral da cabeça. A gente optou por fazer a aba da orelha como referência para a lateral da cabeça. Então, mais pra frente vocês vão ver que o molde se encontra na aba da orelha. Agora, atenção que essa parte é muito importante. Aplica muita vaselina, mas bastante mesmo, sem dó, em toda a borda e uns 4 dedos para dentro da borda do gesso já aplicado. Finge que essa mão é o gesso que já foi aplicado. Sei lá, tá o gesso aqui. Você vai colocar isso aqui de vaselina, tá? Nisso aqui tudo. Pode encher de vaselina. E aí, então, você vai colocar o outro gesso assim, ó, por cima. Não precisa vir com ele todo. É só assim. Esses 4 dedos que você vai pôr a mais de vaselina
é pra não ter perigo disso daqui grudar. Isso daqui não pode grudar. Porque se isso daqui grudar, a pessoa vai ficar travada ali dentro daquele molde de gesso. Você não vai conseguir tirar ela dali, a não ser que você use uma tesoura ou um objeto cortante. E a gente não quer isso, porque isso pode ser muito, muito, muito perigoso. Então, passa bastante vaselina, porque a vaselina não vai deixar. Espera secar e passa bastante vaselina, porque aí o gesso não vai fixar um no outro. E aí você vai conseguir fazer assim com o molde, tá? Se você quiser a orelha detalhada, que nem foi o que a gente fez, você vai cortar, vai ter já previamente cortado tirinhas menores para poder encaixar todo o contorno da orelha, tá? Muito delicadamente, e depois tiras maiores para poder fixar todas essas tiras numa tira maior para depois ficar mais fácil de remover. O ideal para o molde do busto é que a pessoa que está sendo moldada segure alguma coisa, tipo uma caixa, que nem eu fiz, que é para manter a postura, porque o gesso vai secando e aí a sensação que você tem é de que você está pesando por um lado, assim, só que você não tá, é só porque o gesso já secou aqui, ele está mais pesado. E aí é interessante que você tenha alguma coisa que você segure que te dê uma referência de altura e de postura, tipo uma caixa. Porque se você começa a sentir, só ter a sensação de que seu corpo está pesando para cá, a sua tendência é virar para cá. E aí você fica com um molde torto. Então, tenta segurar alguma coisa. Outro conselho que eu dou é, depois que você já estiver aparecendo um dos Teletubbies, faz o nariz primeiro, depois os olhos, e aí então a boca. Porque a pessoa não vai conseguir falar de todo jeito, mas eu acho que assim dá mais tranquilidade para quem tem uma tendência maior a ter desespero. Então, qualquer coisa ela vai conseguir, sabe, tipo, respirar um pouquinho pela boca e falar de algum jeito. Coisa que quando tá tudo engessado fica muito difícil e acaba que o gesso acaba bloqueando o som também. Então, a pessoa já não vai estar ouvindo direito, que vai ter algodão, camada de gesso, então... O interessante é que você faça primeiro o nariz, depois os olhos e aí então a boca. Aí é só esperar secar. Para retirar de novo, sem pressa. Na hora de tirar, sério, sem pressa, sem pânico, aquilo vai sair de você, não se preocupa. Se você fez tudo direitinho, aquilo vai sair de você. Então, vai fazendo umas caretas, sabe? Tipo, vai forçando, assim, umas caretas, assim, que você vai ver que o gesso ele vai soltando, assim. E a pessoa vai delicadamente tirando, que nem foi o que o Felipe fez comigo, que vocês estão vendo aí. E se prepara, porque se você estiver fazendo isso do lado de fora, haverá muita, mas muita, muita luz. Fizemos a primeira parte, que é a parte negativa do molde. Vocês vão ver que o algodão da orelha saiu agarradinho no molde. O ideal era que não saísse, sinal que foi pouca vaselina. Mas pronto, não entrou água, não entrou gesso na minha orelha, foi tudo certo. Mas o plástico da cabeça ficou, como vocês puderam ver, e foi aí que eu tirei aquelas fotos maravilhosas que vocês viram no início do vídeo. Agora é só passar vaselina em todo o interior do molde, todos os cantinhos. É o mesmo esquema, você vai jogar gesso aí dentro e você não quer que gesso grude no gesso, então a vaselina vai ser essa camada de proteção. Então voltamos para a base. Posicione o negativo na base e feche com uma fita. E depois reforce todo o molde com mais gás engessada. Você vai saber quando o molde estiver forte o suficiente, quando você colocar ele contra a luz ou contra uma lanterna, que foi o que eu fiz, e a luz não passar. Então, se a luz estiver passando, é porque aquele pedaço precisa de mais gás. Então, coloque mais gás naquele pedaço. Eu também decidi aumentar a altura do busto, então fiz isso também. Por isso que eu cortei e dobrei tiras maiores de gaze e também aproveitei para tampar os buracos do nariz. Depois de aumentar a altura do busto e tampar as narinas, né, eu apliquei vaselina nesses locais também. Depois de definida a posição do negativo na base de MDF, a gente colocou plastilina, mas você pode usar massinha normal também, se você não tiver. E também fizemos uma parede aqui no lugar onde estava o meu coque, para que o gesso pudesse ser aplicado por ali. Prepare o gesso de acordo com o indicado na embalagem. Foram necessários 12 kg de gesso para preencher todo o busto e nós usamos a própria embalagem do gesso como funil. Sim, ficou pesado pra caramba e sim, o ideal é que ele fique bem pesado mesmo, mas isso eu só vou conseguir explicar para vocês mesmo quando tiver tutorial de prótese.
Aí eu coloco aqui um link. Se aparecer uma bolinha, é sobre isso. Dê batidinhas no busto para que suba o máximo de bolhas possível, porque vai ser muito difícil você levantar ele para bater ele todo. Mas o ideal é que você balance bem ele, dê bastante batidinhas, pancadinhas nele de leve, também não é pra você esmurrar o negócio, para que subam as bolhas. Assim que o gesso secar, retire toda a plastilina para reutilizar depois, principalmente da base, que vai estar sem sujeira de gesso nenhuma. A parte de cima você provavelmente só vai conseguir reutilizar para fazer estanque de gesso mesmo, mas ainda assim dá para reutilizar, então tira e guarda. Dependendo da embalagem, ele vai falar para você esperar umas 2 horas, mas eu esperei um dia e então eu tirei todo o negativo. Saiu que nem uma manteiga por conta da vaselina, mas mesmo assim não sai puxando. Vai tirando aos poucos e com cuidado, principalmente nas partes mais finas e menores, tipo orelha, nariz, boca, que tem esses detalhezinhos. E tadã! Temos um positivo. Separe as limas ou lixas, um pincel limpo, uma máscara de proteção e uma playlist bem animada, porque essa etapa é bem demoradinha. Você vai perceber que o gesso vai tá meio melado por conta da vaselina. E isso vai ser bom, porque enquanto você estiver lixando ou limando, que foi que nem eu fiz, as pelotinhas de excesso de gesso que saírem vão preencher as bolhas de ar que tiverem marcado seu positivo. Então, é uma boa coisa. Eu não gravei todo o processo porque é chato, mas eu fiz de um lado e então eu gravei para que vocês vejam a diferença que faz esse processo. Tomem cuidado para não desbastarem demais e perder as dimensões reais do seu rosto. E também tomem cuidado para que quando você, por exemplo, não estiver fazendo olho, você não arraste na sua bochecha, que foi o que eu fiz e ficou um marcão aqui, ó. Mas isso não vai interferir muito, então não tem problema. Só toma cuidado para isso não acontecer com você, porque é chato. Aproveito para dizer aqui, quem nunca usou lima, lixa ou esse tipo de coisa antes, peça ajuda para alguém, porque não parece, mas você pode se machucar muito feio usando essas coisas. Outra coisa, a partir daí eu só gravei a frente, eu não gravei mais a lateral, não gravei as costas do Buzzcast, mas assim, tudo que eu fiz na frente eu fiz atrás, tá? Uma cabeça é um busto completo, então se eu tô fazendo na frente é porque eu fiz atrás também. No terceiro dia ele tava bem seco, mas ainda assim ele tava frio, por conta da vaselina que estava fazendo o gesso resistir, né, à secagem. Então eu usei um secador no quente antes de aplicar a cola para poder igualar a temperatura ambiente e não sair rachando toda a cola que eu ia pôr em seguida. Eu usei cola de madeira porque ela é atóxica e bem mais resistente que a cola branca, e também porque a cola de madeira é amarela. Isso é bom porque você vai jogar muita água e a cola mais amareladinha vai te deixar perceber que isso está acontecendo, que você precisa reaplicar mais uma camada. Você também pode usar, como eu disse, cola branca ou termolina leitosa, que é tipo um verniz acrílico. Eu fiz 3 camadas de cola, esperei secar entre elas. Se você quiser, pode usar o secador no modo frio para acelerar o processo de secagem. Depois das 3 camadas, ele vai ficar assim. Tentem evitar gotas de cola e bolhas, mas se isso acontecer, usem uma lixa 600 ou 400 para igualar e muita paciência. Mas deixem a cola curar pelo menos umas 24 horas ou uma noite antes de você sair passando lixa nela. Outra coisa, não deixem a cola toda lisinha com a lixa, porque senão a massa ou a plastilina ou a argila, ou seja lá o que você vai usar para poder moldar em cima do Buzzcast, não vai aderir a ele e aí vai ficar escorrendo. O ideal é que tenha umas texturinhas assim, que não machuque a sua mão, mas que o ideal é que ele não fique lisinho. O ideal é que ele tenha algumas texturinhas para a massa agarrar. Misture cola de madeira com água e faça mais 2 ou 3 camadas. Essas camadas com água vão secar bem mais rápido do que as outras, mas se ainda assim você quiser acelerar o processo, use o secador de novo no frio. E tá pronto! Eu dei uma camadinha de verniz acrílico fosco depois que já estava tudo seco, mas isso é totalmente opcional. Esse vídeo ficou imenso, eu sei. Mas eu tentei falar tudo que eu sei. Se ainda assim tiver ficado dúvidas, coloca aqui nos comentários, faça a sua pergunta que eu demoro para responder, mas eu respondo, tá? Agora, se você vê que alguém fez uma pergunta
que eu não soube responder ou que eu ainda não respondi, seja amigo, seja legal e responde a pessoa, tá bom? Vamos fazer uma família MIF. O canal tá crescendo, gente. A família tá crescendo. Cada vez mais amigável, né? Vamos nos tornar uma família, um grupo de pessoas em prol de uma mesma coisa. Todos saem ganhando. O que vocês acham? Além disso, se vocês tiverem alguma dica ou sugestão, ou se vocês souberem de alguma coisa que eu não falei aqui no vídeo, coloca aqui nos comentários. Vamos ampliar essa rede de informações. Vamos compartilhar todas essas informações aí, porque aí todo mundo sai ganhando, tá? Enfim, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Obrigada a todo mundo que acompanhou lá no Instagram o processo de confecção dessa beleza. Demora, né? Pois é. Se você ainda não segue lá no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo, que é pra você seguir, pra você saber tudo que tá acontecendo no MIF enquanto não tem vídeo aqui no canal. E se você estiver aqui pela primeira vez e chegou até o final desse vídeo, não esquece de avaliar e de se inscrever, porque depois de todo esse trabalho vem a parte boa, que é da utilidade. Então, os próximos vídeos vão ser sobre como dar utilidade a essa belezinha. Você não vai querer perder isso. Então se inscreve, já aproveita e se inscreve, tá bom? Vejo vocês nas redes sociais, em breve também aqui no YouTube. Um beijo, tchau! Tutorial por aí que vocês achem, nossa, ela tá na minha frente, parece que ela tá mais clara, e na minha frente parece que minha cabeça é tipo desse tamanho, ficou errado. A mesma cabeça, a mesma cabeça. É a segunda vez que eu tô tentando gravar, mas assim que eu ligo a câmera, o vizinho não vai parar com a serra hoje e eu quero gravar esse vídeo, então desculpa o barulho. Eu já pedindo bastante maquiagem com prótese. E gente, ele parou de fazer barulho. Isso é um Blushcast ou